Rubens Júnior tem notícias do Cruzeiro, garantido na Copa Libertadores da América do ano que vem. E tranquilo na data FIFA, né, Rubens? Um abraço, boa noite. Boa noite, um abraço a você, Cirilo, Edu, meus amigos e minhas amigas da turma do bate-bola da Itatiaia, em especial para toda a nação azul, de volta à Copa Libertadores. O Cruzeiro, né, depois de um longo período, a sua última participação foi em 2019, né? E acabou sendo eliminado para o River Plate. Agora, pelo menos, já cravada a vaga na fase preliminar, e caso queira, e como é o objetivo da temporada, que foi traçado pela diretoria e pelo Pedro Lourenço, por toda a comissão técnica também, ao Leonardo Jardim, né? A incumbência do Cruzeiro estar na fase de grupos da Copa Libertadores era um sonho do Pedro, e o Cruzeiro está tendo esse sonho realizado já no próximo ano, participando da competição. Lembrando, a diferença ali pro quinto colocado, pro sexto colocado Botafogo, são de 12 pontos. O Cruzeiro, para, né, ter a vaga na fase de grupos, praticamente também muito próximo do objetivo, já que vamos ter aí apenas mais 15 pontos para serem disputados. O Cruzeiro, Cirilo, vai ter a última folga, e que foi iniciada hoje, também será amanhã. A reapresentação está marcada para quarta-feira, até essa reta final da temporada, onde tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. O Cruzeiro, que entra em campo mais uma vez agora, o próximo jogo apenas do dia 20 de novembro contra a equipe do Juventude, jogo em Caxias do Sul. E o Leonardo Jardim, dentro, né, das suas possibilidades, ele que já começa a pensar na equipe para esse jogo que pode cravar a vaga direta na fase de grupos, vai ter desfalques. Ele aproveita também para dar aquela recuperada, né, nos atletas. Por exemplo, não vai poder contar com o meia Matheus Pereira, com o Christian, com o Wallace, o Arroio, receberam o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, tá de volta o Lucas Silva, que inclusive fez falta ontem no empate sem gols contra o Fluminense no Mineirão. O Cruzeiro, Cirilo, tendo, né, esse protocolo sendo seguido de preparação, de recuperação. Agora voltam também a uma folga no sábado, e essa preparação para o jogo em Caxias, aproveitando a data FIFA, mas um dia, né, de comemoração por tudo que foi traçado no início da temporada, e o Cruzeiro vem dentro de campo correspondendo e também tendo, né, o objetivo cumprido, Cirilo. Como você encarou, Edu, este empate entre Cruzeiro e Fluminense, que teve de novo a arbitragem sendo assunto? Eu reforço, né, o árbitro é ruim mesmo, o Rodrigo José Pereira de Lima é bem ruim. E tem apitado alguns jogos de uma maneira bem ruim, realmente. Ele já apareceu 2 vezes aí, pelo menos de maneira negativa, contra o futebol mineiro, no dia que deu 2 cartões seguidos pro Hulk no mesmo lance de reclamação, e no outro dia que ele virou a camisa do Matheus Pereira para saber o nome do Matheus Pereira, né? Então, assim, é um cara que aparece. Não é bom árbitro, mas eu reforço que o jogador brasileiro ajuda demais a arbitragem a ser ruim também, né, Edu? Impressionante o comportamento da turma, né? É incrível, e os árbitros não se ajudam também, né? Pra que ele pediu pra rever o lance? Sendo que o VAR... Ele pediu pra ver, exatamente, Deu pra fazer a leitura labial, ele falando que eu pedi pra rever, sendo que o VAR não chamou, enfim. Eu acho que nesse lance do Matheus Pereira, que foi o lance mais discutido, primeiro, eu acho que ele acertou. A mão do Matheus Pereira, ela acerta o rosto do adversário por conta do movimento que ele faz depois de ser atingido por baixo. É um movimento de equilíbrio. Mas se ele vai ao vídeo e dá um amarelo pro Matheus Pereira, também não seria nenhum exagero, porque isso, como critério na arbitragem brasileira, tem sido, rodada após rodada, motivo de cartão amarelo. Eu só acho que não era para vermelho em hipótese alguma. Então, acho que a decisão acabou sendo acertada, enfim. E eu quero falar cada vez menos de arbitragem, sabe, Cirilo? A minha opinião é essa. Tô tentando também. Para não ficar perdendo tempo, né? Pra gente falar de jogo, de futebol, de bola. O Cruzeiro fez para mim um grande primeiro tempo. O ataque produziu demais. Parou no Fábio. O cruzeirense provou do próprio veneno, né? O que sofreram com o Fábio na década, quando ele defendia o gol do Cruzeiro. Nesse final de semana, o cruzeirense sofreu com o Fábio no gol do Fluminense. É um goleiro espetacular. E
defendeu as grandes oportunidades criadas pelo Cruzeiro na primeira etapa. Outras, a bola passou muito perto do gol, como naquela finalização do Arroio, se eu não estiver enganado. Enfim, e no segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, foi um jogo mais arrastado, com mais paralisações. Acho que o árbitro se perdeu naquele início, distribuindo muitos cartões amarelos, e com critério, ele teve critério, mas é porque ele começou a dar amarelo por jogador que segurava o adversário. E aí foram 2, 3 vezes que aconteceu e ele teve que usar do critério. E o segundo tempo foi mais arrastado, mas ainda assim tivemos boas oportunidades na segunda etapa, com as duas equipes criando oportunidades, o Cruzeiro mais. E é do futebol, você cria, o goleiro adversário vai muito bem, o seu rival chega no ataque, bola na trave, o Cássio também trabalhou algumas oportunidades e acabou sendo um 0-0 que o torcedor lamenta, porque na rodada o Palmeiras perdeu. E o Flamengo acabou recuperando uma vantagem porque venceu o seu jogo. É assim o Campeonato Brasileiro, mais um tropeço em casa, mas diante de um adversário qualificado. O time do Fluminense é bom, tá na semifinal da Copa do Brasil. Há uma chance bem grande dessas duas equipes se encontrarem numa final. Acho que, pelo momento, o Fluminense acabou virando o favorito no clássico contra o Vasco e o Cruzeiro é favorito no jogo contra o Corinthians, mas eu considero como um resultado normal, apesar de o Cruzeiro ter sido superior na partida, sobretudo no primeiro tempo. Para fechar, Rubem Júnior. Para dizer que o Edu Panzi comentava sobre a arbitragem, o áudio, né, do VAR que foi disponibilizado pela CBF, você encontra no site da Itatiaia. Também no site da Itatiaia, números espetaculares, né, do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E você vai ver uma matéria do nosso Lucas Barbosa, que o Cruzeiro contra o G7 está invicto no Campeonato Brasileiro. Invencibilidade contra, né, esses primeiros 7 colocados da competição. Foram 7 vitórias, 4 empates. Hoje descanso, amanhã também a reapresentação marcada para quarta-feira, JVC. Valeu, Rubens.